Bom, a NIM é uma empresa de tecnologia, uma empresa voltada para supply chain, né, cadeia de suprimentos, toda a área da cadeia de suprimentos do mercado. Nós temos algumas aplicações, desde a homologação, leilões, GFQ, GFP, são processos de requisições, processos de negócio, e usamos uma tecnologia chamada CISM para desenvolver toda essa parafernália, digamos assim, de soluções. Hoje nós temos cerca de 25 pessoas em desenvolvimento, temos equipe que é a própria, quase tudo é feito home, aliás, quase tudo não, 100% das coisas é feito home, e daí tem essa necessidade de desenvolver o que vocês têm a falar sobre criar. E temos uma equipe que tem feito tem que trazer essas coisas para nós. E isso é uma coisa que nós queremos fazer cada vez mais, tá? Então, esse espaço, sempre que vocês quiserem fazer algum evento, não hesitem. Esse espaço vocês podem vir, qualquer que seja o evento de tecnologia, nós temos o maior prazer em receber. Nós damos toda a estrutura que vocês precisam para vocês poderem tocar, ok? Bom evento para vocês, divirtam-se. Tem Heineken aí, tem comida, e tem conhecimento para uma feira. Ok? Obrigado. Olá pessoal, eu sou o Michael, sou organizador do Caçamba. Eu vou explicar hoje aqui o que é o Caçamba, depois a gente já começa com o workshop de Scrum. Beleza? Então, basicamente o que é o Caçamba? Nós somos um grupo de testadores, e o nosso intuito é ensinar a empreender. E de que forma a gente faz isso? Então, a gente organiza esses workshops, normalmente um workshop por mês, um workshop por mês. E o intuito deles é o quê? É fazer uma parte prática, começar com a parte teórica, e depois fazer uma parte prática. Porque não é uma pessoa que faz uma parte é muito teórica, às vezes você tem que o nosso tem que ser colocar essa parte prática aqui, principalmente a parte do jogo, na parte prática. E hoje, por mais que a gente seja um pouco mais teórico, também vai ter uma dinâmica aí dessa parte de prática. Aqui está alguns dos nossos trabalhadores. São as empresas que a gente já fez algum evento, participou, as empresas como a NIM, por exemplo, que nos ajuda a ceder espaço aí, ceder lanche e tudo mais. Só um detalhe, tem o nosso fotógrafo, que é a Gi, ela não chegou ainda, mas eu queria fazer uma requisição dela, tá? Depois vocês olharem no site do Caçamba, lá, no Instagram do Caçamba, tem as fotos que ela tira dos eventos. Tá? Depois, qualquer coisa, você tem que contar com ela, com a gente, eu de cara. Só o serviço do Caçamba vai ser um doador de automação com mapping, lá no 99, no dia 19 do 9. Tá? Então, fiquem espertos lá no Eventbrite para se inscrever, porque acaba muito rápido, normalmente começa às 11 horas da noite, e meia-noite acabou as inscrições. E o outro workshop, o workshop de 6 vai ser testando com o Protector. Vai ser aula móvel. Tá? Também fiquem espertos nas datas. São as nossas redes sociais, A gente tem o Medium, onde a gente pode fazer bastante coisa lá, sobre os eventos, sobre o mundo em geral. No nosso Instagram, a gente pode falar dos eventos. Todas as nossas redes sociais, os seus YouTube, a gente está transmitindo atualmente agora, online, por todos os workshops que a gente ao vivo. Então, fiquem inscrever, e pode apoiar na internet, que a gente está fazendo isso. Temos o grupo do Telegram, O grupo do Telegram, lá a gente conversa com todo mundo, que é a internet, o grupo de chegar, a gente sempre conversa no Telegram. Outra coisa, a gente vai passar muitas presenças. Aí hoje, no final do evento, a gente vai fazer um sorteio com as caderninhas aqui das presenças. Tem um kit de aí. No finalzinho, a gente vai falar das presenças aqui. E quem quiser acompanhar, o kit vai ser, tá? E eu acho que é só isso. Próximo, cara. Obrigado. Tudo bem. O André, o Rodrigo, são nossos palestrantes hoje. Bom, a ajuda dele é melhor que eu apresentar. Boa noite, tudo bem?
Mas, por cá. Tem que ver se eu não fico muito na frente da tela. Beleza. Vou poder me movimentar? Como é que vai ser esse lance? Até onde está aqui? Vai muito perto. Aqui não quero. Aqui quero. Só metade do seu braço. Sem mais, sem mais. Aqui? Aí. Mas aí vai ter como apresentar esse negócio. Mas onde ele tá? Não tem como não? Pô, eu gosto de andar pra caramba. Eu vou fazer um possível pra ficar paradinho aqui, tá bom? Deixa eu pegar. Bom, gente, vamos lá. Só para eu poder ganhar a conta. Então, boa noite para todos. Eu sou o Rodrigo Silva. Esse é o André Silva. Então, eu sou o Rodrigo Silva Joaquim. Rodrigo e o André Silva. A gente tem uma história comum, parecida. Então, ambos temos por volta de 10 anos trabalhando com Scrum, começamos como desenvolvedores. Passamos pela função também de Product Owners, também com Scrum Masters. E aí eu queria a ajuda de vocês aí. Alguém já trabalha, já trabalhou com Scrum? E trabalha atualmente? Mais ou menos? Sim. Beleza? Então essa aí é a solução que a gente faz bem uma versão pocket, que é na verdade um treinamento, né? A gente tem uma a gente tem uma escola de treinamento chamada FIOSCO, então um treinamento que a gente essa é a Professional Foundation, essa é a gente fala no ele. E eu já fazer uma versão pocket, ele está fazendo em 2 horas, a gente faz 16 horas lá. Então, em inglês vai ser gostosinho, assim, vai dar para vocês conteúdo teórico para fazer e depois simular. Vai simular um espaço de tempo que seria de 1 mês, ele simula isso em 1 hora. Legal? Para vocês terem a ideia de como funciona as dinâmicas. Na verdade, dos ciclos vai tirar umas dúvidas e vai deixar mais. Bom, eu vou ficar calado aqui. No seu momento, a gente... Beleza, pessoal, então vamos começar. Então. O Scrum ele tem 2 fundadores, né? Na década de 90 eles fundaram, né? Eles criaram esse modelo de trabalho, essa forma de trabalhar. São esses 2 figuras aqui, e eles escreveram um documento, né? Que hoje representa aquilo que o Scrum é. Então, mas você pode baixar gratuitamente da internet, documento de uma página, você não tal, o que significa o Scrum. Eles definem o Scrum, né, como uma teoria aqui, como um framework para resolver problemas complexos e adaptativos de forma produtiva e criativa, entregando produtos com o mais alto valor possível. Então, quando a gente fala framework, eu queria definir rapidamente o que significa um framework. O framework não é uma metodologia, né? A gente não fala que o Scrum é uma metodologia. Uma metodologia a gente entende que seriam passos super detalhados, né? A gente consegue o que fazer no momento. E a minha metodologia não é a ideia do framework. O que é o framework? O framework é se fosse um jogo de xadrez, por exemplo. No jogo de xadrez, você tem as peças, você tem um tabuleiro, né? E você tem a forma que essas peças se interagem, né? Agora, na maneira que você vai jogar esse jogo, você vai interagir com as peças, você que escolhe o que vai fazer. Então, o framework é mais ou menos assim. Eu vou mostrar para vocês quais são as regras do jogo, como que esse jogo vai jogar. Você vai ver que se você fizer uma facilidade de essas regras, você vai ver que você vai jogar de uma forma diferente nas empresas. Ok? Então, respeitando as regras, você tem que jogar ele de maneira bem simples, cada movimento, cada contexto, cada lugar que você estiver. Beleza? Então, comigo. Vamos lá. E aí, vamos entrar na teoria aqui, que fala sobre a teoria de modelos, né, de desenvolvimento para a solução de problemas. Vamos começar dessa maneira. A gente tem uma diferença entre um modelo que a gente chama de definido e um modelo que a gente chama de empírico. O modelo definido vai dar receita de bolo. Então, por exemplo, se eu criar um bolo, fazer um bolo na minha casa, eu tenho uma receita, eu tenho ingredientes ali para eu ter que ter, uma forma de fazer.
Então eu vou fazer essa receita. Então eu vou pegar a farinha, né? Aí tem que ser nessa ordem, pôr a farinha, pôr os ovos, mexer, aquecer um outro, fazer outra questão lá, então ele tem tudo. Ok? Se eu pegar essa mesmo set de ingredientes, pegar a mesma receita e na casa, cara, ela for fazer e executar essa receita, né, ela vai ter provavelmente o mesmo bolo que eu estou fazendo. Por quê? Porque esse modelo de trabalho, né, essa forma de trabalhar é um modelo que a gente chama de definido. Então, no qual a gente tem o quê? Os inputs para a execução, né? A gente tem uma forma de trabalhar, que é essa receita de bolo, e o output lá, que também é conhecido. Tudo isso é um modelo de trabalho que a gente chama de definido. Então, se o André for na casa dele, ele vai executar a mesma receita de bolo e vai ter o mesmo bolo lá na casa dele. Quer ver uma forma que a gente usa a mesma metáfora, a gente usa até as mesmas palavras? Você configurar um servidor lá na tua empresa, você vai pegar uma receita de bolo e vai executar. Vai pegar lá, né, executar tal coisa, mudar tal XML, mover a pasta tal, não sei o quê, clicar, fazer tal coisa. Então você respeita essa receita de bolo e você vai ter o seu servidor configurado. Num outro dia, numa outra empresa, do outro lado do mundo, se você for configurar um outro servidor, vai ser a mesma receita de bolo. Então isso é um modelo de trabalho definido. Agora, como que funciona o modelo empírico? Então, a outra metáfora aqui é de aceitar a água, né? Aceitar a água ali, né, para tomar um banho, por exemplo. Você não tem nessa prática um modelo de trabalho ali definido. Né? Você não tem assim, ó, virar, vamos lá, tem dois registros aqui, um quente e um frio. Né? Você não fala assim, ó, vire o registro quente 220 graus e vire o registro frio 45 graus e você vai ter a água preparada. Não é assim. Porque esse problema que a gente tem, um problema que a gente chama de problema complexo, ele não se resolve dessa maneira. Por quê? Porque você vai ter N variáveis que vão fazer com que essa solução ela mude a todo momento. Num dia vai estar mais quente, no outro dia vai estar mais frio, num dia você chegou com o seu corpo mais quente. Tudo vão ser variáveis ali que não vão permitir que você tenha uma solução assim que seja definida. Ou seja, você vai ter que usar uma outra forma de prover solução para esse problema. E a forma como você usa, nesse caso, é empírico. É muito simples. O empirismo ali, né, o empírico, ele fala que você tem que se usar da inspeção e da adaptação. O que vai significar isso? Né? Você vai inspecionar a água primeiro. Você vai abrir o registro, vai inspecionar a água, vai ver se a água está quente ou fria. Se a água estiver muito quente, você abre mais um pouco. E aí isso significa adaptar. Aí você inspeciona a água novamente, abre ou fecha mais um pouco o registro. Inspeciona e adapta o registro. Né? Inspeciona a água e adapta o registro. Até o momento em que você tem uma forma ideal de água ali, uma água que seja boa para você tomar banho. Isso significa um modelo empírico, uma forma empírica de solucionar o problema. Tá parecendo, tá meio abstrato assim, mas aí a gente vai chegar no software, né? Calma. A gente não veio aqui falar sobre bolo nem tomar banho. Então, o modelo que a gente tem, que a gente chama de waterfall, modelo definido, o modelo que a gente chama de waterfall, né, modelo cascata, é o que a gente define como um modelo definido. Né? Esse é um modelo definido, no qual você tem uma receita de bolo para cumprir. Então, você vai fazer essa etapa, depois essa etapa, essa etapa, essa etapa, essa etapa, e reza a lenda, né? E sonha-se ali, ou reza-se que você vai ter no final aquilo que você desejou, sonhou e quis aqui desde o início. E mais ainda, né? Que isso seja realmente aquilo que o teu usuário sempre sonhou e quis. Esse é o modelo que a gente chama de modelo definido, modelo waterfall. Beleza? Existe também o modelo adaptativo, que é esse modelo empírico. Então, aqui está a definição do empirismo. Né? Então, o empírico é o fato que se apoia em experiências vividas e na validação de hipóteses e na observação. Eu gosto da definição do Mike Tyson, por exemplo, aí, quando ele fala que ter um plano de luta, ele vai funcionar até o momento em que você levar o primeiro soco na cara. Então, ele fala assim, eu não consigo traçar um plano de luta tão definido assim, porque no primeiro momento em que eu dou um soco, isso não vai ser definido, não é um modelo definido que vai ser benéfico ali, que vai ser suficiente para eu vencer uma luta. Na verdade, eu vou ter que me adaptar a todo momento, né? De acordo com aquilo que o meu oponente faz, eu tenho que me adaptar para conseguir vencê-lo. Então, esse é um modelo empírico. E o Scrum, ele é o quê? Um modelo empírico para a gente conseguir desenvolver software. Okay? O empirismo ali, ele tem 3 pilares, né? Ele se apoia em 3 pilares, que é justamente daquilo que eu estava falando para vocês. Era a inspeção, a adaptação e a transparência. Então, na adaptação que a gente busca ali,
é ajustar a direção sempre que necessário. Então, eu posso mudar de direção no momento em que for necessário. A inspeção, a gente sempre está verificando o nosso trabalho constantemente. E a transparência é ter visibilidade ali, é saber tudo que está acontecendo. Então, eu quero poder me adaptar. Para isso, eu preciso inspecionar. E para eu inspecionar, eu preciso ter transparência. Eu preciso ter as informações visíveis e disponíveis. Legal? Então, está aqui. Ó, o empirismo está baseado nesses 3 pilares. E o Scrum, ele é só uma forma, tá vendo? Isso aqui é um iceberg, né, que a gente está colocando aqui. Aquilo que está para fora da água é aquilo que a gente consegue ver no dia a dia. Né? Esses são os elementos do Scrum que a gente vai mostrar aqui para vocês. Que são o quê? Reuniões, papéis que a gente usa lá no dia a dia, as pessoas, tal, né? E alguns artefatos, alguns documentos, coisas assim. Tudo isso, né, ele está embasado, ele está baseado nesse modelo empírico aqui. E é isso que a gente está buscando. A gente está buscando ter um modelo de desenvolver software que seja capaz de inspecionar as coisas e adaptar o mais rápido possível. Ok? Resumindo os fatos aqui, então, o que a gente tem? No começo, a gente vai ter sempre desejos, uma lista aqui de coisas para fazer. Né? Isso é o que você tem lá na sua empresa, quando você está querendo construir também o seu sistema lá, aquilo que vem como uma ideia aqui para você poder executar. Então, você tem uma forma de fazer isso e lá no final você tem um pacote de software lá, né? Um software no fim desse processo. E aí o Scrum está justamente nesse gap, entre você ter um desejo para ser executado, o processo e o software do outro lado ali. Porém, ele não é feito de uma maneira como o modelo tradicional waterfall, né? Numa única passada. Assim, eu vou executando algo e eu tenho o software no final da esteira ali, né? No final do ano, assim, rodando um ano. O Scrum é feito de forma iterativa e incremental. O que significa isso? Então, eu pego nessa lista grande aqui de desejos, eu seleciono o meu primeiro desejo ali, vai? Eu seleciono um pequeno objetivo. Em vez de ter um objetivo inteiro, que é de criar um software, né, gigante lá, grandão, vou pegar um pequeno objetivo, pequenininho ali, ó. E aí eu vou executar esse pequeno objetivo. E aí eu vou ter um pedacinho de software aqui. Beleza? Daí o que eu faço? Eu pego um outro desejo desse, executo e tenho um outro pedaço maior, né? Somado com o pedaço anterior, eu tenho um pedaço maior aqui. Daí eu vou e pego um outro desejo aqui, um outro objetivo, executo, somo aos anteriores e tenho um pedaço maior. Vou fazendo isso até o momento que eu tenho um software completo aqui, pronto para entregar para o usuário, para a produção, etc. Beleza, gente? Até agora? Aqueles que nunca tinham ouvido, alguém nunca tinha ouvido falar sobre Scrum? Tá suave? Estão bem? Estão comigo? Então, beleza. A gente pode perguntar lá? Pode, né? Com certeza. Chegar lá que a gente vai responder agora. Não, é só porque eu sempre fico com uma dúvida do interativo e incremental. Isso que você explicou no caso é incremental. Iterativo e incremental. E a parte do interativo? Iterativo é cíclico. Então, o incremental é o quê? Eu estou criando um incremento, justamente isso, né? E o iterativo é cíclico, né? Você vai trocar a palavra de interativo para cíclico, fica... Ah, não, achei que era essa camiseta de interativo e incremental. Troca a palavra iterativo por cíclico, que dá na mesma. Que é fazer em ciclos. Você vai ver que no Scrum a gente faz ciclos. A gente sempre está fazendo e repetindo a maneira de fazer, a gente repete tudo de novo, né? Legal? Então é isso. Bom, pessoal, o Rodrigo explicou um pouco aqui da base da teoria, do porquê que a gente usa o Scrum. O Scrum é um framework que habilita o empirismo do desenvolvimento de produtos, não só de software, mas de qualquer tipo de produto. Surgiu na indústria de software, mas hoje, se você procura lá no Scrum Guide, o Rodrigo falou que é onde se define o Scrum, você só acha a palavra software uma vez e era a frase o Scrum costumava ser sobre software. Então, hoje é um framework que é utilizado em várias áreas, né? Educação, em hospitais, universidade, para fazer carro, tem um monte de áreas diferentes que usam. Anyway, a gente só explicou muito rapidamente essa base, porque só explicar a regra sem explicar o porquê que a gente usa isso não faz sentido na nossa visão. A gente teve que fazer um esforço muito grande para decidir o que a gente ia deixar de fora, o que a gente ia colocar. E, como ele disse, o Scrum Guide, esse documento que se for uma grande página,
20 páginas, achei que era 14, era menor. Ele define essas regras do xadrez que a gente fala, quais são as nossas limitações. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora são exatamente essas regras do xadrez. E essa analogia do xadrez é que a gente mais gosta, porque as regras são fáceis. Ou não, eu não sei jogar até hoje, mas muita gente sabe. As regras são fáceis, mas você jogar bem, mas não é simples. Se jogar bem xadrez não é simples. O Scrum é a mesma coisa, as regras são muito fáceis. Mas você aplicar bem o Scrum no seu dia a dia não é simples. Requer muita experiência e bater cabeça. É empírico, de fato, você começar a aplicar ele de forma, não vou nem chamar de correta, porque não está a forma correta, mas de forma efetiva. Desculpa, eu não. Cara, tem uma pergunta. Geralmente, quando vai ser implementado o Scrum, tem que ser de cima para baixo, por exemplo, o cara que é gerente, eu quero implementar Scrum, ou tem que vir da base. Tipo, funciona das duas formas, ou geralmente só de baixo para cima. Só quando o diretor quer implementar Scrum para a empresa inteira. Funciona das duas formas. A maneira que na prática eu vi funcionando com menos dor é ao mesmo tempo de baixo para cima e de cima para baixo. Ou seja, um alinhamento geral, a parte do top-down, habilitando que algumas mudanças sejam feitas, porque são necessárias muitas mudanças, principalmente se vê no modelo tradicional, e o bottom-up comprado com a ideia, entendendo por que essa mudança está ocorrendo e conseguindo executar isso no dia a dia. Só o top-down, em geral, fica geralmente uma visão só de regra, que é o que eu vou mostrar aqui, e ninguém sabe exatamente por que está fazendo aquilo, e só o bottom-up fica muita gente brigando para conseguir fazer aquilo acontecer, mas não necessariamente o entorno, o ecossistema que lida com aqueles times ou aquele time no dia a dia vai conseguir se adaptar facilmente a isso. Você tem que criar uma sinergia entre os dois. O menos doloroso é ter essa sinergia. Legal. Mas eu já vi acontecendo dos dois, já participei de transformações que vieram tanto top-down quanto bottom-up. Tá. Então, só porque a gente tem um caso aqui, tá? A gente começou aqui de baixo para cima. Eu, particularmente, trabalho com Scrum aqui desde 2009, tá? E a gente implantou inicialmente uma área pouco comum, que era back-office total. Era a parte do CRM, a parte de produtos internos da empresa, a partir assim, que era quase que puramente suporte, eu vou com um pouco de Scrum do Kanban, tá? A partir dessa implantação na área de back-office, que chamou a atenção para as áreas de desenvolvimento de produto, hoje a gente aplica. Geralmente é assim. Deixa eu falar um negócio. Botou no back-office, deu certo, aí chamou a atenção, botou para todo mundo e deu errado. Não. Que geralmente a história é essa. Tivemos vários falhos. Não faz, dá certo, chama a atenção, bota para todo mundo e dá errado. Tivemos vários aí falhos, a gente tentou até implementar em outras áreas que não desenvolvimento do software. Não deu certo. Bom, vou continuar aqui, só explicar as regras rapidinho, não são longas, são pequenas, é definido em 14, 20 páginas, então não é algo muito grande. Então, uma maneira que a gente gosta de explicar, fazer uma analogia de futebol, numa pequena, como é que se fala? Uma licença aqui, a gente fala que é o 5-3-3, seria o 4-3-3, mas a gente conta o goleiro e a sprint também é uma coisa específica. Então a gente fala que é o 5-3-3, que é uma maneira mais fácil das pessoas gravarem. Esses são os elementos que compõem o Scrum. São 5 eventos, 3 artefatos e 3 papéis. Os eventos, a gente vai passar por cada um deles, tá? Para explicar. Os eventos, eles são oportunidades formais de inspeção e adaptação. A gente estava falando lá de pilares, são transparência, inspeção e adaptação. Então, os eventos que são reuniões, de fato, são oportunidades formais de inspeção e adaptar. Os artefatos são coisas que geram transparência para poder fazer a inspeção e adaptação. E os papéis definem responsabilidades. Para isso que existem esses 3 elementos. Eventos, artefatos e papéis. Então, começando com os papéis, que delimitam as responsabilidades. Uma regra boa que vale para o Scrum como um todo é que as regras só delimitam, elas não definem as coisas. Você é isso, você é aquilo, ou então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Geralmente são delimitações, e aí foi o que o Rodrigo falou, cada time joga de um jeito. Então os papéis, eles delimitam a responsabilidade.
Primeiro papel, Product Owner, que a gente costuma também chamar de PO no dia a dia. O Product Owner é a pessoa, o papel que é responsável por maximizar o valor do produto. Ela é a pessoa que ali dentro é o representante, dentro do time Scrum, é o representante do produto. Então, tudo que ela faz é visando maximizar o valor do produto. O que é valor do produto, isso muda de cada um, de estratégia, de produto, de tudo mais. Ele é representante dos stakeholders e do cliente para o time de desenvolvimento. Não significa que ele é a única pessoa que pode falar com o time de desenvolvimento, mas ele é a pessoa que representa no dia a dia o cliente, o stakeholder, para o seu time de desenvolvimento. Vou passar rápido, depois a gente vai ter uma oportunidade de tirar a dúvida geral de todo mundo. O Scrum Master, que é outro papel, ele é um líder servidor dentro do time Scrum. O que é um líder servidor? É uma pessoa que exerce um papel de liderança dentro do time, mas essa liderança não vem através da imposição. Essa liderança vem através das pessoas admirarem a maneira dessa pessoa se portar, dessa pessoa trabalhar, e ela se torna um líder natural dentro do time. Então, isso é uma liderança servidora. É uma liderança, como o nome diz, através da servidão. O Scrum Master está ali para servir o time como um todo. Ele ajuda a remover impedimentos no dia a dia, problemas que o time possa ter, e ele é a pessoa responsável por difundir o que é o Scrum, quais são as regras e como se joga o jogo, tanto dentro do time quanto em qualquer área que seja necessário no entorno do time, da empresa, onde for necessário. E o time de desenvolvimento é quem é responsável por criar o produto de fato, é quem transforma a ideia no produto, no incremento, no produto final. Então, é ele que o Product Owner diz o que ele quer e o time de desenvolvimento vai dizer como que isso vai ser feito. Essa é uma maneira fácil que a gente costuma dizer, definir o time de desenvolvimento. No Scrum, a gente não costuma dar nomes para os desenvolvedores dentro do time de desenvolvimento. Todo mundo é time de desenvolvimento. Por quê? Se a gente começa a dar nomes, especializações dentro do time de desenvolvimento, você começa a criar especializações de responsabilidades também. E o time de desenvolvimento é responsável pelo incremento como um todo. Então, a maioria aqui deve ser QA, se não todos, já sabem qual é a dor de ter que ficar exclusivamente responsável pela qualidade do software, e o que a gente busca não é isso. Então, quando você bota um time que não tinha QA e passa a ter um QA, geralmente é um time que para de testar e deixa tudo para o QA, falando de uma forma prática, já tendo vivenciado isso. Então, é por isso que a gente não dá nomes dentro do time de desenvolvimento, para não criar esses nichos de responsabilidade. É claro que você pode ter especialistas, e os especialistas vão ser melhores em fazer alguma parte do processo que você defina. Mas a gente não está indo a essas especializações no dia a dia para evitar esses nichos de responsabilidade. Todo mundo tem que ser responsável pelo todo. Se não tem qualidade, é a responsabilidade do time inteiro, não é do QA. Se não funciona, é a responsabilidade de todo mundo, não só do desenvolvedor que desenvolve aquilo. Por aí vai. Então, esses são os três papéis que definem as responsabilidades. Os artefatos. Os artefatos, eles trazem transparência, e são essenciais para depois a gente fazer a inspeção e adaptação. Então, são três artefatos. Um é o Product Backlog, que o Rodrigo definiu ali, é a nossa lista de desejos, é tudo que a gente quer fazer para o produto. Deixa eu ver se está aqui. Está como a única fonte de trabalho para o produto e para o time. Eu gosto mais da frase, é a única fonte de verdade do produto para o time. Tudo que vai ser feito tem que estar no Product Backlog. Por quê? Para gerar transparência de qual é o nosso plano, do que a gente pretende fazer. E esse Product Backlog ele tem algumas características. Primeiro, o ZIP ele é ordenado pela ordem que o Product Owner acha que aquilo tem que ser atacado, que tem que ser feito. Geralmente a gente fala que é priorizado, que ele é ordenado por prioridade, mas nem sempre isso é verdade. Ele pode ser ordenado por time to market, porque precisa ter um time to market rápido, pode ser ordenado por ROI, pode ser ordenado por complexidade, risco, o maior risco, retorno no investimento, que é basicamente o quanto vai dar de volta versus o esforço de fazer as coisas. E por aí vai, são várias técnicas, o Product Owner pode se utilizar de uma ou várias delas para fazer essa ordenação. E o time de desenvolvimento também pode
dar algum tipo de feedback nessa ordenação também. Por exemplo, se está aqui A, tem que fazer A, B e C nessa ordem. O time fala, não dá para fazer A antes do B. O B é pré-requisito. E aí, essa troca faz parte do dia a dia. Esse Project Backlog que é ordenado, os itens que estão mais no topo, eles estão mais refinados, que a gente fala. O que é refinado? Eles têm mais detalhes, eles estão mais detalhados. Porque eles estão mais próximos de serem feitos. Enquanto os itens mais profundos, eles estão menos detalhados, porque estão mais longe de serem feitos. Então, a gente não perde tempo detalhando o que está longe. Porque, num ambiente complexo, onde a gente tem que usar o empirismo, que a gente aprende, a gente toma as decisões baseadas nas coisas que a gente aprendeu. Quanto antes a gente toma as decisões, menos coisas nós aprendemos. Então, essas decisões podem ser precipitadas. Então, basicamente, a gente deixa para tomar as decisões na hora que as decisões têm que ser tomadas. Então, se você começa a adicionar muito detalhe e granularizar o fundo do seu Project Backlog, você está tomando decisões que o seu eu futuro talvez tomasse de maneira melhor. Sprint Backlog. O Sprint Backlog também é uma lista que sai de dentro, é uma sublista do Project Backlog, que é tudo que o time de desenvolvimento escolheu fazer dentro dessa sprint. Sprint é um espaço de tempo definido, eu vou falar um pouco mais à frente. Mas vamos falar aqui, por exemplo, 2 semanas. Definimos que é nosso sprint de 2 semanas. O Sprint Backlog, o time olhou para o Product Backlog, o anterior que a gente estava vendo, e através de algumas coisas que a gente usa no dia a dia, que não é pré-definido, o time montou essa lista de coisas que ele pretende fazer. Então, isso aqui é a transparência do que a gente pretende fazer agora. Enquanto o Product Backlog é a transparência do que a gente pretende fazer no futuro. Tanto no futuro próximo, quanto no futuro mais à frente. E o Sprint Backlog é gerenciado pelo time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento que vai dizer o quanto que ele consegue fazer. E a gente não está preocupado em acertar exatamente o quanto e tudo mais, mas não é papo para agora isso. E o incremento, que é o produto final que você criou ao final da sua sprint. É o produto que o time de desenvolvimento cria. Ele tem algumas características também. Ele tem que estar pronto. E o que significa pronto? Ele deve estar de acordo com o padrão de qualidade que é definido pelo time, pela empresa, pelo contexto. E ele não pode ter itens pendentes. Existe toda uma discussão de como definir o que é pronto. O time não vem ao cargo aqui. Mas o importante é, a gente trabalha para ter incrementos prontos. A gente não trabalha para ter incrementos pela metade. Então, no final, o time tem que sempre focar em ter coisas prontas ao final da sprint. Porque a gente tem que inspecionar coisas que estão prontas. André, e quando é sprint, é só para web technics? Não devia ser. Não devia ser. Toda sprint tem que gerar valor de alguma forma. Pode ser que matar os débitos técnicos gere valor para o contexto. Mas aí é toda uma questão de que você ficou tarde demais para pagar os débitos técnicos e você teve que fazer uma sprint inteira só para matar débito técnico. Mas isso é um pouquinho mais avançado. Então, falando dos papéis, falando dos artefatos, e agora vamos falar dos eventos. Que todos eles são uma oportunidade formal de inspeção e adaptação de alguma coisa. Então, começando pela sprint. A sprint é um container de tempo. É um tempo pré-definido que o time vai tentar sair de um ponto e chegar num incremento pronto ao final desse tempo. Então, a gente vai planejar o que a gente vai fazer no começo, e no final a gente vai olhar para o incremento, inspecionar ele e adaptar conforme necessário o incremento e as interações do time. Naquela figura que o Rodrigo mostrou lá atrás, que vinham aparecendo as caixinhas, a sprint é aquele círculo que tinha no meio. Então, o Scrum, você rodar um projeto no Scrum, ou fazer um produto usando o Scrum, é uma sucessão de sprints uma atrás da outra. Você vai repetindo o conceito de sprint uma atrás da outra. Tudo no Scrum acontece dentro de sprint. Não existe o tempo entre uma sprint e outra. Então, tudo que eu vou falar agora é que os próximos 4 eventos, eles acontecem dentro da sprint. Os outros 4 eventos são reuniões, de fato. A sprint não é uma reunião, é o que a gente chama de evento container. Por isso que eu abri a sessão, falei que ele é o goleiro, e a gente container bem diferente. Então, toda a sprint nossa começa com a sprint planning. Como o próprio nome diz, a sprint planning é o momento que a gente vai planejar o que a gente pretende fazer naquela janela de tempo da sprint.
Então, vem o Scrum Team inteiro, olha o Project Backlog, que é a nossa lista de coisas que a gente quer fazer, começa a discutir o que a gente pretende fazer dentro daquela janela de tempo. É uma discussão muito grande entre o PO falando o que ele gostaria que fosse alcançado versus o time discutindo como que aquilo vai ser alcançado e tentando chegar a um acordo entre as duas partes. Então, a gente está inspecionando o nosso Project Backlog e o que a gente... E é uma série de outras coisas, que não é o caso agora. E o que a gente está adaptando é o nosso Sprint Backlog, que é o nosso plano do que a gente vai fazer dentro da Sprint. Lembrando que quem cria esse plano, que é o responsável por esse plano, é o time de desenvolvimento. Então, começou lá no primeiro dia com a Sprint Planning. Durante todo o seu período de Sprint, o Scrum ele só fala que você tem que fazer uma coisa, que é a Daily Scrum. Então, a Daily Scrum é um momento diário que o time de desenvolvimento vai parar e vai inspecionar se ele está indo em direção ao objetivo que foi definido. A gente define um objetivo a ser alcançado lá na Sprint Planning e a Daily Scrum é um momento que o time de desenvolvimento para e, de alguma forma, inspeciona o plano para ver se a gente está indo em direção ao objetivo definido. Se não tiver, adapta esse plano. Para quem já usa, em geral, a Daily Scrum é muito confundida com o status report. A Daily Scrum não é o status report. A Daily Scrum é o momento que você inspeciona e adapta o seu plano para alcançar um objetivo. Se o seu contexto exige um status report, não tem problema fazer isso, mas não estraga a Daily Scrum fazendo isso. E a Daily Scrum está mais para o plano colaborativo do time, para as próximas 24 horas, do que simplesmente responder as 3 perguntinhas, que acho que todo mundo aqui que já trabalhou com isso não conhece. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, se tem algum impedimento ou não. Isso é uma forma de fazer, mas a real da Daily Scrum é o time, de forma colaborativa, estabelecer um plano para as próximas 24 horas. Então, pessoal, temos que atingir um objetivo. Nas próximas 24 horas, o que a gente vai fazer? Né? Qual é o nosso plano de ataque para esse objetivo? Então, essa é a única coisa que a gente faz, que o Scrum prescreve no meio da sprint. E o que a gente faz no final? No final, a gente faz mais 2 reuniões, 2 eventos, que são o Sprint Review e o Sprint Retrospective. No Sprint Review, é o momento que a gente vai inspecionar o produto que a gente criou, o incremento que a gente criou. Então, é o momento que a gente vai colocar o incremento à mostra para receber feedback. Também não é um momento de prestar contas. É o momento que você mostra o estado do produto e colhe feedback desse estado. E adapta o seu plano conforme for necessário. É um momento que acontece com o Scrum Team e os stakeholders. O Scrum Team mostra o estado do incremento e o estado do produto como um todo. Isso é discutido e a gente adapta qual é o nosso plano. Então, no momento que o produto, o incremento, é a estrela principal, é o que a gente está inspecionando e adaptando. Alguém algum dia já trabalhou aqui num projeto que chegou e entregou para o cliente falou assim, nossa, mas não era isso aqui que eu queria. Alguém já aconteceu? Alguém com isso aqui? Comigo já aconteceu também. Então, o antídoto contra esse mal da humanidade é você fazer algo durante muito tempo. E você entregar, a pessoa falar que não era aquilo que ele queria, é a Sprint Review. Porque na Sprint Review é um espaço, né, é uma reunião que acontece ao final de um espaço curto de tempo, que é a Sprint. Na Sprint Review você vai mostrar aquilo que você já fez. Você trabalhou um pouquinho, construiu um pedaço de software, na Sprint Review você mostra para o stakeholder. Aí ele fala, isso daí que eu queria. Ou, não era bem isso que eu queria, não. Mas era um espaço curto de tempo. Você não trabalhou 1 ano para descobrir isso. Você trabalhou 15 dias, 1 mês ali e descobriu isso daí. Legal, uma vez eu fiz a minha história, porque eu termino aqui e volto para você. A minha história, a gente construiu 10 cadastros. 10. Vamos mostrar para o cliente, ele falou assim, cara, não era isso que eu queria. Eu falei, putz, se a gente tivesse construído meio cadastro, 1, chamado ele do lado e mostrado, a gente teria ganho 9, assim, pelo ambush. A gente tem que alterar esses 10 cadastros. Então, assim, esse Sprint Review, você não teve algum tipo de comunicação, é nesse momento que você vai ter com o stakeholder, que você vai receber o seu feedback ali sobre aquilo que você está construindo, se ele está feliz, se você está no caminho certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Com base nisso que ele falou, eu acho que é bem importante o PO estar perto do time, não é? Porque como o stakeholder não fica lá o tempo todo, se o PO está ali perto, você já vai produzindo e já vai mostrando para ele, e o PO sabe mais ou menos.
E quando o PO não fica junto contigo, mas o PO é do cliente? Peraí, tem duas coisas na pergunta. Primeiro, o PO não ficar perto do time. Isso é uma disfunção que de vez em quando acontece. Quando eu defini o Product Owner ali atrás, eu falei que ele é o representante dos stakeholders para o time de desenvolvimento. Então, se ele não está junto com o time, ele não está representando os stakeholders para o time de desenvolvimento. E geralmente, quando isso acontece, o Product Owner vai descobrir o que aconteceu dentro da Sprint Review, que também é uma disfunção. O Product Owner tem que chegar na Sprint Review sabendo o que aconteceu. Ele faz parte do processo de desenvolvimento e ele também vai oferecer, o trabalho dele também faz parte do que vai ser oferecido para a inspeção. Então, isso é uma primeira parte, são disfunções que podem acontecer, não deveriam acontecer. Agora, você comentou Product Owner do cliente. Isso é uma discussão que tem mais a ver com o mundo de consultoria, não tem o certo e o errado, você só tem os prós e os contras. O Product Owner do cliente, em geral, tem um conhecimento muito grande do negócio, mas muitas vezes não tem o tempo para executar o papel do Product Owner. Enquanto o Product Owner seu, em geral, tem o tempo, mas não tem o conhecimento de negócio tão profundo quanto um membro do seu cliente. E aí você tem que medir esses prós e contras e tomar sua decisão. Então, fizemos a Sprint Review, que a gente inspeciona e adapta o nosso produto e o plano que a gente do nosso produto. E depois a Sprint Retrospective, a retrospectiva, que é o momento que a gente inspeciona e adapta a maneira que nós estamos trabalhando. Então, a gente inspeciona e adapta nossas tecnologias, a nossa comunicação, o time como um todo, a maneira que o time está trabalhando. Ele foca na melhoria contínua, o Kaizen. Então, na anterior, você foca em melhorar, inspecionar e adaptar o seu produto. Aqui, você foca em inspecionar e adaptar para botar numa palavra só o seu processo, sua maneira de trabalhar. E é a Sprint Retrospective que fecha a Sprint. Quando acaba a retrospectiva, você vai para uma próxima planning, para o próximo ciclo e começa tudo de novo. Baseado nas inspeções que você fez anteriormente. Ok? Não vou abrir para a pergunta agora, porque a gente vai ter um momento depois para revisar isso tudo e fazer as perguntas e vou logo para a parte prática, até que a gente já passou um pouquinho do horário que queria conversar. Então, vou pedir o seguinte: quantos nós somos, afinal? Quem é para contar e quem não é também? Todo mundo vai gostar de tudo? Todos menos eu. São 22, 24, 26, 28, 30, mais ou menos. Tá. Dividam-se, então, por favor, em 5 times. Vou dar 5 minutos para vocês fazerem 3 coisas. Se dividirem em 5 times, escolherem um animal e desenharem um quadro que nem esse na parede. Tem material aqui. A gente espera rapidinho. A gente pode colar post-it naquele vidro ali? Pode. Não, tranquilo. Só um post-it. Recapitulando, se dividam em 5 times, cada time escolhe um animal e desenha um quadro desse, cada time na parede. Não se importa com os post-its, é só fazer as colunas. Gente, eu acho que vai